Uma criança pode ser má? Essa pergunta é que está nos motivando nas reflexões deste panorama que chega ao segundo e último bloco. Nós recebemos aqui no estúdio o médico Cláudio Costa, psiquiatra especialista em psiquiatria da infância e adolescência, e a psicóloga Daniele Matos, coordenadora do Núcleo de Psicologia Aplicada da Faculdade FEAD, supervisora clínica do projeto CAVAS na UFMG, voltado a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Bom, elas podem ser cruéis. Título de uma reportagem da revista Época em 2010. A matéria fala que um tabu impede que se discuta a maldade infantil e que as escolas costumam ser o palco diário das maldades das crianças com transtorno de conduta. A psiquiatra carioca Ana Beatriz Barbosa Silva, autora do best-seller Mentes Perigosas, foi entrevistada e afirmou que crianças e adolescentes com esse distúrbio costumam estar por trás dos casos mais graves de bullying. Veja agora alguns indícios do problema levantados pela revista. Mentiras cada vez mais elaboradas, tentativas de manipulação pela via emocional ou por chantagem, roubos, maldades sistemáticas com irmãos e amigos sem sinais de culpa ou arrependimento, gosto por experiências mórbidas com animais, nenhuma tolerância à frustração, explosão ao ser contrariado, mania de culpar os outros por seus erros, egocentrismo exacerbado, pouca ou nenhuma mostra de solidariedade, dificuldade em manter amizades reais, arrogância extrema até com os pais, demonstração de prazer ao ferir ou humilhar o próximo, atos de vandalismo. Bom, nós estamos falando em psicopatia, personalidade antissocial, transtorno de conduta. É tudo a mesma coisa para falar de uma doença, de um problema, doutor Cláudio? Na verdade, atualmente as classificações psiquiátricas usam muito a palavra transtorno. Essa palavra é uma palavra um pouco mais genérica, né? Mas é uma psicopatologia, ou seja, existe uma patologia, uma doença, um adoecimento. Esse adoecimento que se manifesta nas condutas sociais, no relacionamento com o outro, né? Ele tem algumas explicações, desde explicações psicossociais, explicações de conflitos internos, né? E também, atualmente, já se encontram explicações de base neurológica, principalmente na questão do desenvolvimento. Existem algumas teorias que falam disso, é bem interessante, é um capítulo longo que só vou sinalizar que existem, né? A criança, geralmente, a gente quando vê condutas, como foram colocadas ali, condutas de mentiras frequentes, renitentes, dificuldade de se identificar com o outro, não arrependimento daquilo que fez de errado e do mal que causou no outro, essas condutas, na infância, são chamadas de transtorno de conduta. Esse transtorno de conduta, ele pode aparecer, por exemplo, sobre desobediência patológica, enfrentamento da autoridade, descaramento, falta de respeito, né? Burlar as regras, assim por diante. Se isso vai se mantendo ao longo da adolescência, até o final da adolescência, quando chega no limiar da idade adulta, aos 18 anos, já se pode chamar de transtorno de personalidade antissocial. O que é o transtorno de personalidade antissocial? São comportamentos já da pessoa adulta que sabe exatamente o que é certo, o que é errado e que premeditadamente essas pessoas fazem atos que prejudicam os outros. Basicamente, tem uma característica, que é o indivíduo tem um objetivo e ele não mede consequências dos meios que ele utiliza. Bom, mas é um comportamento que pode ser verificado desde que a criança tem, o quê? Uns 5 anos. Deve ser tão difícil para as famílias reconhecerem isso, Daniela. Como é que é o encaminhamento, hein? Então, realmente é complicado, né? Porque a gente pode imaginar que a criança, ela experimenta nas relações com o adulto a sua força, a sua agressividade, a sua violência. Ela testa os limites que os pais impõem a elas, e isso de forma natural no desenvolvimento, né? É complicado a gente colocar realmente assim o limiar, né? Aonde que está
excedendo com relação a essa violência, esse descaso, essa falta de empatia na criança, né? Geralmente, o que a gente percebe, né? Que além desses comportamentos, né, da falta de consideração pela alteridade e também pela ausência do sentimento de culpa, outros sintomas correlacionados, como, por exemplo, fracasso na aprendizagem, né? Essa criança ela apresenta dificuldades nas suas relações interpessoais, dificuldade de fazer amigos, tentativas de sedução, né, dos coleguinhas ou até mesmo do adulto. E, por outro lado, né, existe um ambiente que não consegue estabelecer regras para essa criança. É como se ela acreditasse, né, que por mais que ela tenha uma imaturidade psíquica, ela tivesse delegado a ela uma força, um poder que ela não deveria estar preparada para obtê-lo, né? Então ela fica testando desse ambiente, querendo que esse ambiente responda com imediatamente às suas necessidades, né? Bom, o encaminhamento da escola deve ser muito importante. Sim. Eu estou errada ou quando essa criança chega na adolescência, os atos ficam mais claros e aí sim o encaminhamento também é mais facilitado? Na adolescência isso vai ficar muito claro, porque as consequências dos atos antissociais ou dos atos de ofensa ao outro, essas consequências se darão com muito mais clareza. E o adolescente, a criança que tem esse transtorno de conduta, ele também pode ser uma pessoa muito inteligente. Então, a inteligência não é incompatível com esse transtorno de conduta. Pelo contrário, pode ser uma arma poderosa para que a pessoa faça coisas que vão prejudicar o outro. Existem gradações nesse transtorno. Na verdade, o transtorno de conduta não é igual em gravidade para todas as crianças. É claro que as crianças com menos gravidade serão talvez um pouco mais maleáveis. Mas as pessoas gravemente afetadas, essas pessoas não vão mudar com nenhuma experiência, porque elas não aprendem com a experiência. Quando elas se entristecem porque algo não foi bem, porque elas foram pegas no flagra, elas podem chorar, derramar lágrimas de crocodilo, como se dizia antigamente. Esses adolescentes, eles estarão mal consigo mesmos porque algo deu errado, não porque eles fizeram errado. Porque eles perceberam que causaram um problema ao outro. Não é porque perceberam que causaram problemas. Isso é super importante no diagnóstico diferencial. É a frustração do objetivo não alcançado, né? Elas dizem assim, né, danou-se, perdi, né? E da próxima vez eu vou caprichar na minha maldade. Então, essas pessoas precisam de acompanhamento frequente, Daniele. Sim. Quanto mais cedo, né, o diagnóstico, melhor vai ser o destino, né, a ser dado a esses impulsos agressivos, né, a essa violência, né? Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, né, vai ser para o tratamento e para o bom prognóstico. Porque se não houver acompanhamento, me corrijam se eu estou muito fatalista, mas lá na frente nós vamos estar falando, sim, de adultos muito malvados. Exatamente. Aí é que vai evoluir para aquilo que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso psicopata. Não é todo mundo que faz maldade, que faz coisa errada, que é psicopata. Mas os psicopatas sempre farão maldade, sempre pisarão no outro, sempre colocarão os próprios objetivos como os mais importantes e vão sempre agir em função desses objetivos muito pessoais e egoístas. Muitas vezes vão contra a lei. Exatamente. Né? Cometendo vão contra crimes. A lei. É comum que essas pessoas, pela sua capacidade de sedução e tudo, elas consigam cargos de projeção, podem se tornar chefes, podem se tornar líderes, podem se tornar empresários que seriam pouco éticos no seu trabalho, né? Mas sem arrependimento, não é um comportamento assim ocasional, é o padrão. Eles estão entre nós, isso, né? E ai de quem cai na mão de uma pessoa dessa, né? Por exemplo, uma pessoa que se casa com um ou com uma psicopata, né? Essa pessoa está perdida, né? É o que a gente costuma dizer, né? Que todo psicopata um dia foi criança. Né? Então, exatamente. Né? A gente isso poderia é muito triste, até a gente tem... Meio chocante até, mas... É chocante, isso existe, né?
Porque pode até ser que não haja um crime, mas no dia a dia ele não deve ser fácil. Pequenas maldades, né? Daí que está o desafio, né, do tratamento, né, assim, da gente tratar a infância para projetar um futuro melhor, né, pra esses. Bom, nosso tempo esgotou. Muito obrigada pela presença de vocês, psicóloga Daniele, psiquiatra Eu também agradeço Cláudia. muito essa oportunidade, porque é um assunto que deveria ser mais explorado, mais explicado para a população, menos horrorizado, porque nós não queremos enxergar essas coisas. E Né? teremos menos psicopatas, né? Não sei. Não sei. Você vai ter menos. Não. Estatisticamente. Seja é otimista, complicado. Daniele, seja otimista. Só para Eu não gente terminar, sei, teremos. Quem sabe, né, se a gente ofertar esse tratamento, enfim. Mas eu também não sou muito A gente não pode otimista. ser muito otimista, não. Então vamos conversar Tá? mais, É né? algo que nós temos que carregar conosco. Muito obrigada, então, pela presença. Obrigada a você de casa também. Tchau, até o próximo programa.